Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar e vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e que nós possamos nesta noite ter um culto grandemente abençoado. Vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos na Tua presença, aonde juntos vamos prestar um culto a Ti. Abençoa, meu Deus, esses momentos que passaremos Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, Te agradecendo, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Te agradecendo, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. Pai querido, abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoe os nossos familiares, Senhor. Tem misericórdia dos nossos lares, ó Deus. Dai-nos vitória nesse culto, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, em continuação, ler apenas 5 versículos da palavra de Deus. Está registrado lá na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Cristo morreu por nós, enviando o seu único Filho, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Louvado seja Deus por essa palavra abençoada. O nosso Deus é amor e nós devemos amar uns aos outros. Deus abençoe em nome de Jesus e continue louvando a Deus, assistindo o nosso culto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de primeiramente agradecer pela oportunidade que me foi dada de trazer uma palavra para os irmãos aqui nessa noite. É uma data tão especial, o Dia das Mães. Gostaria de parabenizar todas as mães do Jardim Ondina. Em especial, gostaria de parabenizar a minha mãe, a irmã Vânia, porque só Deus sabe tanto que ela batalhou para criar eu e minha irmã. E também porque ela que me apresentou a igreja do Jardim Ondina, e graças a Deus e a ela, que me convidou para conhecer, eu estou com os irmãos até hoje. Eu poderia, nesse momento, trazer uma palavra sobre várias mulheres da Bíblia,
mas eu escolhi uma daquelas que pouco se conhece sobre ela. Na verdade, quase nada se conhece sobre ela, sobre quem ela era, quem ela se tornou, mas é uma mulher que ela tem para mim ela tem um título, inclusive na palavra, o Senhor coloca ela como uma mulher de grande fé. E isso é algo muito especial. E é em Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28, que eu gostaria de ler com os irmãos. Verso 21. E saindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles términos, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, se achegando, lhe rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Para aqui um pouco no versículo 23. Essa mulher, essa mãe, né, ela tinha um problema. Aliás, ela devia ter vários problemas, mas o problema da sua filha, para ela era o problema que maior de todos, era o que mais importava para ela. E ela sabia que o Senhor não tinha nenhuma obrigação com ela. Ela sabia que ela era cananeia, mas ela foi e adorou e clamou ao Senhor como se pertencesse ao povo judeu. Então ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse termo ele só era utilizado pelos judeus. Então dá a entender que ela tentou se passar por judia, mas o Senhor conhecia aquela mulher. O Senhor nos conhece. Não adianta a gente tentar parecer algo que nós não somos. Nós precisamos clamar a Deus mostrando as nossas imperfeições. Nós precisamos se humilhar diante do Senhor. Então, o Senhor, ele ignorou aquela mulher no primeiro momento. E os discípulos que estavam ali com ele, vendo a mulher que a mulher vinha gritando atrás, falou: Senhor, despede-a. Como se, Senhor, faz alguma coisa, manda essa mulher embora, fala para ela ir embora, faz alguma coisa, porque essa mulher está vindo gritando atrás de nós. Ela não vai parar de gritar, ela não vai parar de clamar, Senhor. E realmente, nós filhos, muitas vezes nós não sabemos. Mas uma mãe, quando vê um filho com um problema, ela toma aquele problema na mão, ela busca, ela ora, ela clama ao Senhor, ela deixa todos os seus outros problemas de lado justamente para pedir para o Senhor dar uma solução para o problema do seu filho. Porque qual pai, qual mãe vai querer ver o seu filho mal? Nenhum. Continuando aqui no versículo 24, e ele respondendo lhe disse: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, a partir desse momento, a mulher ela passou a se humilhar. Ela falou: Senhor, me socorre. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digna, porque naquele momento o Senhor só tinha vindo, na primeira vinda do Senhor, era somente pro povo de Israel. Então ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E respondendo, ele disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo, Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora tua filha ficou sã. Aqui nós podemos ver que a mulher ela sabia que o Senhor podia mudar a vida da filha dela. Ela sabia aonde que ela tinha que buscar salvação para a filha dela. Então é muito importante que nós saibamos que Deus é o caminho, que o Senhor é o caminho, que Jesus é o caminho. Que não adianta nós procurarmos solução em outros lugares. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio, busque a salvação, busque a solução para os seus problemas no local certo,
com a pessoa certa, com Jesus na igreja. Procure o seu pastor, fale com ele, converse com ele, que ele vai ter uma palavra de bênção para você. Nesse momento nós não estamos podendo cultuar presencialmente, mas procure o pastor, converse com ele pelo WhatsApp, ligue para ele. Se você está tendo algum problema, busque na palavra de Deus, ore, clame. Assim como essa mulher fez, ela clamou ao Senhor, o seu problema foi solucionado. Eu creio que nós podemos, assim como ela, buscar a Deus, orar, louvar a Deus, e os nossos problemas eles vão ser solucionados em nome de Jesus. É como Sara, quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. É como Joquebed. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca em Deus solução para me livrar de todo mal. Sua oração e cuidados por mim sempre foram uma proteção. Minha mãe é como Ana. Ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. Minha mãe é como Maria. Não fui planejada por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional e sou uma bênção na vida dela. Feliz Dia das Mães. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e de fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso Deus abençoou nossa casa e nossa família linda. Feliz Dia das Mães.
Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso pastor Sérgio, que nos honrou com este convite de nesta noite, neste domingo, o segundo domingo do mês de maio, de trazer uma palavra em homenagem às mães, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e Deus tem uma bênção. Eu quero agradecer o pastor Sérgio, a toda a sua família, pela oportunidade. Quero agradecer também a cada irmão, a cada irmã do nosso ministério aqui, o Jardim Ondina, né? Então, eu quero dizer o meu muito obrigado. Estou feliz de mais uma vez poder estar compartilhando aí com os irmãos. E falar em compartilhar, já deixa aí o seu like, compartilha aí com os nossos irmãos. Vamos fazer um grande culto, uma grande reunião. Deus tem uma bênção, Deus tem uma palavra para mim, para você, para todos nós e principalmente para você, mamãe. Você que é mãe, hoje nós estamos aqui prestando uma justa homenagem ao Dia das Mães, né? E eu quero dizer que mãe, o que é mãe? Mãe, ela é o elo de ligação. Porque, presta atenção, quando uma moça se casa, ela se casa com seu esposo, ambos passam a ser uma só carne. E desse relacionamento geram filhos, né? Então nós temos o esposo, nós temos a esposa e nós temos os filhos. E o interessante, amado, que nessa relação de família, a esposa ela fica no meio. Então ela é o elo de ligação entre o marido e entre o filho. Está aqui, entende? Então nós temos o esposo, temos a esposa e temos o filho aqui à nossa direita. E é interessante notar que muitas vezes, quando o filho quer alguma coisa do pai, ele sente talvez o não do pai, a braveza do pai, e ele vai lá falar com a mãe. Ô mãe, fala lá com o pai. Mãe, conversa lá com o pai, fala para ele, olha, eu queria que ele me arrumasse um dinheiro, ou queria participar de alguma coisa, mas eu preciso da permissão dele, eu sei que ele vai falar, não, mãe, vai lá, mãe. E a mãe, você sabe como é que é a mãe, né? Com o seu jeitinho, aquela que vai intermediar, ela chega lá pro esposo e fala, não é bem assim, deixa ele ir, ajuda ele, dá uma oportunidade para ele, e acaba derretendo o coração do marido. Então você percebeu que ela é o elo, ela fica no meio. Ela vai intermediar, por isso que ela é o elo de ligação da família, entre o esposo e o filho. E assim com isso ela faz o que? Ela une a família. E da mesma forma é o Senhor Jesus Cristo, amado. Jesus Cristo, ele é o intermediário, ele fica no meio. A Bíblia diz na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, que ele intercede entre Deus e os homens, nós. E Jesus está no meio. Ele é o intercessor. Ele faz esse intercâmbio. A nossa salvação, a nossa ida para o céu está ligada, atrelada a Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o elo de ligação entre Deus e os homens. A esposa, olha o papel importante da esposa, ela é o elo de ligação entre o esposo e os filhos. Então ela tem essa ligação muito forte. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, irmãos, sobre as mães, é o instinto que a mãe possui. Ela tem instinto materno, né, de proteção, ela tem instinto materno de cuidar, ela tem o instinto materno de valorizar, e isso é muito importante, porque esse instinto interno, esse instinto materno de proteção, ela é aquela que cuida, é aquela que apazigua, é aquela que abençoa. E o interessante, irmãos, eu quero ler uns 3 versículos apenas, lá no livro de Êxodo, aqui na minha Bíblia, eu vou ler para vocês, para que vocês possam entender. Lá no capítulo 2, só 3 versículos, versículo 1, 2 e 3,
E diz o texto: e foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Veja bem, aqui está retratando a história da mãe de Moisés, que foi Joquebede. Joquebede, amado, ela teve aquela criança no momento mais difícil do povo hebreu que estava confinado lá no Egito. No momento de maior crise desse povo que estava lá confinado lá no Egito. E o interessante, amado, que havia uma ordem, um edito assinado por Faraó para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem mortas. E as parteiras, vendo aquela cena, elas falaram: eu não posso fazer isso. E Faraó começou a perceber que as parteiras não estavam obedecendo o Faraó, então o próprio soldado invadia aquelas comunidades, aquelas casas, e onde havia um recém-nascido, uma criança que estava nascendo, eles iam lá e assassinavam. E Joquebede vai viver o seu maior drama, o seu maior trauma da sua vida, a sua maior crise da sua vida. E ela tenta esconder aquele menino de todas as maneiras, e ela conseguiu esconder durante 3 meses, mas ela chega no limite, aquela mãe chega no limite. E quando ela chega no limite, ela não pode mais esconder aquela criança. E não podendo esconder mais aquela criança, meus amados, o que ela faz? Ela tem uma ideia. Como ela betumou num cestinho, ela vai colocar aquela criança no rio. Mas ela vai observar, entende, que todas as tardes a filha de Faraó se banhava lá às margens do Nilo. Então ela sobe rio acima, planeja bem, mas ela vai com um sentimento de medo, porque ela ficou impotente, ela não podia fazer mais nada diante daquela situação. E aquele sentimento de medo apavorava, porque ela sabia como funcionava aquele rio. Aquele rio, para vocês terem uma ideia, era cheio de crocodilos. E também havia uma correnteza muito forte daquelas águas. E ali no limite, amado, com medo, claro, com temor, era uma prova muito forte. Ela pensava assim: se ficar comigo, eles vão tirar da minha mão e vão matar na minha frente. Mas se eu deixar as águas do Nilo levar, ainda tem uma possibilidade. E ela acreditava nessa possibilidade. Ela tira das suas mãos, porque ela chega no limite, quando não dá mais para resolver o problema. E ela coloca nas mãos do Senhor. E aí, amado, vocês sabem toda a história. Você sabe o que aconteceu. A filha de Faraó viu aquele cestinho, né, nadando nas margens do Nilo. Foi lá, pegou aquela criança. Vocês conhecem toda aquela história, porque aquela mãe, no momento de dificuldade, ela vai tomar uma atitude, ela vai tomar um posicionamento. E o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, nas nossas igrejas, de maneira geral, muitas irmãs passam pelo mesmo processo, passam pelo processo da prova. E passa o processo pela prova, principalmente em relação a seus filhos. Os seus filhos sofrem. Os seus filhos lá muitas vezes estão sofrendo a penalidade de ter desobedecido o pai, de ter desobedecido a mãe. E nesse processo de penalidade, amado, ela passa a sofrer. E ela entra naquele processo, no seu sofrimento, aquele processo de querer proteger o seu filho, né? E ela faz de tudo, e só que diante dessa circunstância, desse sofrimento, ela percebe que ela se torna impotente diante dessa situação. E principalmente, amado, quando seu filho está diante da disciplina de Deus. Principalmente quando Deus está lá disciplinando o seu filho. Ela quer sempre dar uma ajudinha, ela quer proteger, ela quer acolher. Joquebede, ela chegou no limite.
Joquebede, ela chegou e falou: Senhor, eu não posso fazer mais nada pelo meu filho. E ela entrega para o curso daquele rio. Quem sabe, mãe, você está dizendo: eu já não aguento mais. Eu tenho orientado, tenho aconselhado, tenho falado para ele, mas parece que ele não obedece. E você tem se perturbado com isso, mãe. Você tem se angustiado com isso. Você muitas vezes tem chorado com essa situação. E você não sabe o que fazer. Eu vou dizer para você: Joquebede, ela colocou no rio. Ela entregou nas mãos do Senhor. Será que não está na hora, irmã, de você entregar essa situação sua nas mãos do Senhor? Olha, às vezes o filho está com uma dificuldade tão grande que você quer ajudar a resolver e também não está conseguindo resolver. Você quer ver um exemplo? Eu quero ler só um versículo para você, lá no livro de Jó, no capítulo de número 3 e no versículo de número 10. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Olha o que Jó diz. Porquanto não escondeu o que, amado? Porquanto não fechou as portas do ventre e não escondeu os meus olhos da canseira. Ele estava querendo dizer o quê? Senhor, por que eu nasci? Por que eu estou nesse sofrimento? Por que eu estou nesta angústia? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Ele estava dizendo, ele amaldiçoa a sua própria morte. Ele não queria mais viver, ele estava cansado daquela vida, era muito sofrimento, era muita angústia, era muita dor. Olha que coisa tremenda. Mas por que estava acontecendo isso com Jó? Porque Deus estava provando a Jó. Então, amado, nessa provação, amado, eu começo a pensar, eu quero que você pense também um pouquinho, você que é mãe, hoje eu estou falando com as mães. Se coloca no lugar da mãe de Jó. Ninguém nunca pregou sobre a mãe de Jó, né? E hoje é um dia propício. Imagine que um dia a mãe dele chega, vai visitá-lo e encontra ele saudável, bonito, próspero, abençoado, comunicativo, ajudando muita gente, um homem de fé, um homem que fazia culto, um homem que adorava a Deus, um homem que seus filhos também adoravam ao Senhor, né? E ela toda alegre, e aí passa, irmãos, uma oportunidade, passa um tempo, aí o que acontece, amado? No outro dia, simplesmente ela vai visitar o seu filho e ele não está em casa. Ela chega na cidade e ele não está em casa. Mas aonde está Jó? E ela começa a receber a notícia que ela perdeu todos os seus netos, que Jó perdeu todos os seus filhos. Que o seu filho perdeu todos os seus bens. Que o seu filho perdeu todos os seus amigos. Que o seu filho perdeu a saúde. Mas aonde ele está? Não está em casa. Alguém fala assim para ela: olha, vai lá no lixão da cidade, que ele está lá no lixão da cidade. Mas espera aí, fazendo o que lá no lixão da cidade? Ele está se limpando com um caco de telha. Tamanha era a chaga, a enfermidade que havia tomado a conta da vida de Jó. E a pergunta que eu faço para você, mãe: o que você faria nesse momento? O que o seu instinto maternal, o seu instinto de mãe manda você fazer? Coloque-se agora, minha mãe, você que é mãe, você que está aí do teu filho aí do teu lado. Filho, você que está com a sua mãe aí do teu lado, sinta o drama. O que você faria vendo a vida do seu filho totalmente destruída? Talvez você não saberia o que você faria, mas Joquebede, amado, ela passa por essa prova, ela passa por essa situação e simplesmente, amado, ela coloca o menino no cestinho e deixa que o rio siga o seu curso. Ela entrega, ela ficou impossibilitada.
Será que não é o seu momento de entregar essa situação para o Senhor? Por que você está sofrendo tanto? Deus já tem falado com você inúmeras vezes, entrega aqui na minha mão, eu vou dar uma resposta, eu vou dar uma solução, eu vou entregar ele diferente para você, eu vou abençoar a vida dele. Amada, presta atenção no que eu vou falar para você agora. O instinto materno glorifica a Deus, presta atenção. O instinto materno, ele glorifica a Deus. Por quê? Porque na sua disciplina, quando Deus está disciplinando, amado, ele abençoa. E quando o filho ou o esposo está na prova, ele também abençoa. Por quê? Porque o instinto materno, ele glorifica a Deus. E se a mãe, ela é o elo de ligação entre o esposo e o filho, será que não está na hora da nossa irmãzinha, da nossa mãezinha glorificar a Deus? Glorifica a Deus pela vida do seu filho. Glorifica a Deus pela vida do seu esposo. Porque o instinto materno, ele glorifica a Deus. E quando ele glorifica a Deus, não importa se ele está na prova, se ele está na bênção, Deus vai abençoar. Deus vai dar um caminho. Deus vai dar uma saída. Deus vai dar uma resposta. Agora, amado, presta atenção que eu vou falar para você. Eu quero ler um versículo. E é um versículo, amado, muito forte. É um versículo que os pregadores não entram muito nessa questão desse versículo, não prega sobre este versículo, não fala sobre esta passagem, que ela às vezes fala, meu Deus, mas como é que é esse negócio? Até agora nós vimos aqui o instinto de proteção, o instinto maternal de proteção. Mas aqui nesse versículo, nessa passagem de Mateus capítulo 20, versículo 20, nós vamos ver um instinto maternal de valorização. Olha o que diz o texto aqui em Mateus capítulo 20, versículo de número 20, está escrito assim. Então se aproximou dele quem? De Jesus, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Diz que a esposa de Zebedeu foi até Jesus e fez um pedido. E Jesus disse, o que queres? Versículo 21. Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Talvez você vai olhar, um pastor vai olhar, espera um pouquinho, mas isso é um absurdo. Essa mãe é uma mãe sem noção. Essa mulher não tem noção. E ela tinha muita noção, amado. O que ela estava pedindo era algo real, era algo concreto. Sabe por quê, amado? Quem estava pedindo era a mãe. Era um pedido de mãe. Sabe por quê? A esposa de Zebedeu fez esse pedido, porque antes deles conhecer Jesus, os seus filhos eram eles tinham uma natureza, eles tinham um caráter. Depois que eles começaram a andar com o Senhor Jesus Cristo, mudou o caráter. A atitude daqueles filhos dentro de casa era outra. O comportamento era outro. A maneira de dizer as coisas era outra. E ela começou a observar como que o meu filho mudou tanto para melhor. E ela foi ter com eles. Ele falou, não, eu estou andando com Jesus e Jesus mudou o meu caráter, a minha maneira de agir. E não é desse jeito que eu agia. Agora eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo. E ela falou, nossa, eu preciso continuar com esse Jesus. Eu quero continuar com esse Jesus. Então o que ela vai fazer, amado? Ela fala, poxa, eu procurei o melhor. Eu dei o melhor, mas mesmo com todos os meus instintos, eu não tinha o melhor. E Jesus está fazendo aquilo que eu mais desejei na minha vida. Transformou a vida dos meus filhos. Então ela chega para Jesus e fala, Senhor, vamos fazer o seguinte, quando tu entrares lá no teu reino, coloca um dos meus filhos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Eles não entenderam nada. Entende? Mas sabe por que ela estava falando isso? Porque ela queria que os seus filhos ficassem o tempo todo do lado de Jesus. Porque do lado de Jesus eles estariam seguros. Do lado de Jesus eles estariam fazendo as coisas certas. Você aí, ó, você que é filho. Você que está do lado aí da sua mãe. Vem para Jesus. Quantos conselhos que a sua mãe te deu?
Quantas orações ela fez por você? Ela sabe que você indo para a igreja, glorificando a Deus, estando lá diante de Deus, do lado do Senhor Jesus Cristo, você vai ser frutífero, você vai ser abençoado, você vai produzir. E aquela mulher, ela sabia disso, ela não queria, não, eu quero um cargo lá no céu para o meu filho, outro cargo para o outro filho. Não, ela queria, Senhor, tu, quando tu entrar lá, olha, continua com meus filhos, continua do lado deles ali, Senhor, porque o Senhor na vida deles é melhor do que eu. Olha a sabedoria daquela mãe. E o interessante, amado, que ela faz isso, entende? E ela faz de uma tal maneira e as pessoas entenderam diferente. Agora, deixa eu falar algo aqui, que eu tenho só 5 minutos. Vou falar algo aqui para vocês. E eu quero falar especificamente para você, mãe. Nunca valorize os seus filhos à luz deste mundo. Presta atenção. Nunca valorize os seus filhos à luz deste mundo. Por quê? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo, principalmente pela sua beleza, ou pela sua inteligência, ou pela sua capacidade de conquistar as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente num lar, quando nasce uma criança, amado, o que acontece? Aquela criança é linda, aquela criança é bonita, e vem alguém e fala, nossa, faz um book dessa criança, vai fazer comercial dessa criança. Não, amado, entregue o teu filho para o Senhor Jesus Cristo. Mas o meu filho é muito inteligente, o meu filho ele tem inteligência assim, tão capaz que ele resolve todos os problemas. Não, usa a inteligência dele para a obra de Deus, amado. E o interessante, amado, que Jesus, ele vai dar resposta para aquela mãe e para muitas mães que está tentando investir o seu filho a conquistar, a ter riqueza, ter isso, ter aquilo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo dá a resposta para aquela mãe a partir do versículo 24, quando ele diz: e quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre estes. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Espera um pouquinho. Jesus está explicando o seguinte, olha, se você, porque ela estava ali querendo valorizar o filho dela, não está errado. Mas Jesus fala assim, amado, se você realmente quiser valorizar o seu filho, a maior conquista, foi Jesus que disse isto, o posto mais alto que o teu filho pode conquistar, está aqui no versículo de número 27. E qual é o posto mais alto? Versículo 27 diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Por quê? Porque Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amado, quer ser grande, o maior investimento, a maior conquista desse mundo que você pode dar para o seu filho é ele servir, é ele dividir, é ele compartilhar com as outras pessoas, é ele ser amigo das outras pessoas. Por quê, amado? Eu vou contar uma coisinha para você. A escala do sucesso, da valorização do seu filho, não é para cima. A escala de sucesso da valorização do seu filho, filho, você está ouvindo aí do lado aí, você que está participando aí com a sua mãe, a escala de valorização da sua vida não é para cima, é para baixo. Porque lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Quando eu tomo atitude de ajudar, de compartilhar, eu desço. Mas ao mesmo tempo que eu estou descendo, Deus está me exaltando. Então o caminho da bênção, ele não é para cima. Mas eu tenho que ir para cima, então. Mas para cima eu tenho que fincar a estaca aqui embaixo. E quando eu me humilho diante de Deus, então ele vai me abençoar. Então, amada, você, filho, que está aí do lado da tua mãe, ouve os conselhos da tua mãe, vai para a igreja.
Você, mãe, que já não aguenta, não suporta mais toda essa situação, entrega na mão do Senhor Jesus Cristo, faz como Joquebede e você vai ver que a bênção vai ser muito, muito maior na tua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém, amado? Então agora você vai curvar a sua cabeça que eu vou fazer uma oração agora por você, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Senhor amado, por esta mãe, por este filho que está aí do lado, pelo esposo, pelos netinhos, por todos quantos estão assistindo, Senhor amado, esta palavra. Senhor, abençoa, Senhor, esta mãe. Senhor, capacita, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, este filho. Abençoa, Senhor, o esposo. Abençoa os netos. Abençoa a família. Senhor amado, nós estamos aqui prestando essa justa homenagem, Senhor, ao Dia das Mães. Senhor, abençoa as mães, Senhor, da nossa igreja. As mães, Senhor, do Jardim Ondina. As mães, Senhor, de todo o Brasil. As mães, Senhor, de todos os lares que estão ligados, Senhor, deste canal. Pois eu te peço essas bênçãos, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por esse culto abençoado que nós tivemos. Realizamos uma singela homenagem para as nossas mães, né? Cada um para a sua mãe, e foi de coração. Eu espero que você tenha ficado alegre, satisfeita, mas eu quero ainda fazer uma oração por vocês. E a irmã Marisa está aqui também, quer desejar um feliz Dia das Mães. Paz do Senhor, irmãos do Jardim Ondina e mamães do Jardim Ondina. Eu quero desejar um dia maravilhoso para todas, inclusive para minha mãe que está lá em Sumaré. Estou morrendo de saudade dela, que ela está confinada, ela e meu pai. E um abraço para minha sogra também, que é a mamãe, né, do meu marido aqui especial. E eu quero que esse dia fique marcado na vida de cada irmã, que Deus vai abençoar nesse dia. Vamos orar agora. Oremos. Deus eterno, graça nós te damos, ó Deus, pela vida das mães. Cada uma das mães, ó Deus, que foram homenageadas, que assistiram este culto conosco nesta noite. Pai querido, que o Senhor venha realizar o desejo do coração de cada uma dessas mães, abençoando, que o Senhor venha abençoar os seus lares, os seus filhos, a sua família, as mães da nossa igreja, do Jardim Ondina, todas aquelas, Senhor, que estão nos assistindo. Que o Senhor venha salvar aquelas que ainda não são salvas, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, concedendo aquilo que cada uma deseja, Senhor, para o seu lar e para a sua família. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre. Deus abençoe e uma boa semana em nome de Jesus.